Bom ter você aqui em mais um BrainMed Talks. Hoje eu recebo o Dr. Fred Arnaud. Ele é um grande líder da nossa medicina, um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência, fez residência em clínica médica, seguiu para especializações e hoje está aqui. Eu vou já pedir para ele aprofundar essa apresentação para a gente conversar sobre algo que é próprio do nosso contexto na carreira médica, que é a liderança, e ele vai poder nos inspirar sobre a liderança que tem em contextos mais intensos, que é a medicina de emergência. A gente vai poder extrapolar toda a história de vida inspiradora para o nosso cotidiano. Antes de a gente começar, quero agradecer aqui ao Estúdio Soul, que é o patrocinador do episódio, nosso estúdio parceiro, também a agência Talos, que é uma das maiores referências de marketing médico no Brasil. Se você está querendo sair da dependência de convênios ou aumentar o volume de consultas particulares usando o digital como um canal de captação, a Talo está oferecendo um diagnóstico gratuito. Basta escanear o QR Code que está passando aí na tela ou clicar no link da descrição. E se esse é seu primeiro episódio aqui no BrainMed, vou te apresentar um pouquinho sobre por que a gente existe e o que é o BrainMed, né? Se tem algo que a gente acredita muito aqui no BrainMed, é que a saúde só muda quando as pessoas certas se conectam. Quando as ideias e os propósitos estão juntos, a gente consegue fazer mais pela comunidade. O BrainMed nasceu então com essa missão de conectar e potencializar as lideranças médicas e empresariais por meio de experiências exclusivas e transformadoras. E esse podcast é um dos espaços que nós do BrainMed temos para conversar com pessoas que vão nos inspirar nessa nossa trajetória, na nossa carreira médica, tá bom? Então, se você quer fazer parte de experiências mais profundas aqui no BrainMed, clique no link que está na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, e aí você vai entender mais sobre como funciona a nossa comunidade que tem encontros mais fechados, mais exclusivos, beleza? Siga também o BrainMed no Instagram, em todas as redes sociais, @BrainMed_oficial. Nós temos também uma newsletter que você pode receber direto na sua caixa de entrada de e-mail conteúdos relevantes, semanais, para a sua rotina de vida. Faz uma leitura breve ali, já sai com um conhecimento. Isso é muito bom para você, sem distrações em relação a outros meios de comunicação. Beleza? Então, bora começar aqui. Muito obrigado, Dr. Fred Arnaud, por estar aqui com a gente no BrainMed. Gostaria que você começasse assim apresentando mais sobre uma espécie de mini biografia para a gente partir disso e aprofundar ali sobre liderança na nossa carreira médica. Bem-vindo. Bom, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar sobre toda essa movimentação que o BrainMed está trazendo. Eu me sinto muito orgulhoso de ser participante dessa movimentação que vai ter, com certeza, grande impacto aqui na nossa medicina do Ceará e, quem sabe, também do Brasil. Eu me formei aqui na Universidade Federal do Ceará em 91. Após isso, eu fiz residência de clínica médica, depois fiz residência de anestesiologia. Mas, como grande parte dos meus seguidores sabem, em 1996 eu passei no concurso público para o Instituto Zé Frota, como anestesiologista. E lá foi que eu me deparei com uma coisa chamada emergência, medicina de emergência. E vendo aquele caos, aquela coisa toda conflituosa ali, caótica, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu acabei me apaixonando por essa coisa chamada medicina de emergência. E daí até hoje, né, tudo que eu tenho feito na minha vida, em todas as vertentes que você possa procurar, tem um pouquinho de emergência nela. Então, comecei a participar de grupos, formamos uma sociedade local, fundamos uma sociedade nacional, a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que é hoje quem comanda a medicina de emergência do Brasil. Fundamos a residência de medicina de emergência aqui no Ceará, que foi a segunda do país. Convocamos aos conselhos a fundarem as câmaras técnicas de medicina de emergência aqui no Ceará. E muitas outras ações, todas elas relacionadas com a medicina de emergência. Então, a minha vida hoje, se você for procurar em termos de luta social, vamos dizer assim, ela está quase toda voltada para a medicina de emergência. Enquanto as nossas graduações técnicas, né? Hoje eu já fiz mestrado aqui na Unifor, depois fiz doutorado,
Estou atualmente fazendo pós-doutorado com a Universidade de Porto, Portugal, e continuo aqui na luta, buscando tanto a técnica como todos os mecanismos possíveis para consolidar a medicina de emergência no país. Um dos pontos que você citou aí, Fred, no início, é que viu o caos, né? Então, acho que é uma grande característica de um líder é o ordenamento desse caos, né? Você enxerga essa necessidade de ordenar os meios onde você atua em ambientes diversos, não necessariamente na medicina, mas também na medicina. Na medicina de emergência, a gente tem conversado muito, principalmente com os novos profissionais, os residentes, que o médico emergencista, ele é, por natureza, um ordenador, ele é um gerente, ele tem que pegar aquele caos todo ali, que a emergência, por mais organizada que ela chegue a ser, ela vai precisar desse gerenciamento. Então, nós temos que ter um profissional que tem essa visão de não ser um participante só daquele contexto, mas que ele tenha a visão completa de todos os acontecimentos que ocorrem dentro da emergência. E isso é um item, é um critério fundamental para que as pessoas que gostam e que vão trabalhar lá. Então, ele é, por natureza, um gerente. Até porque ele vai ter que fazer definições, às vezes, muito difíceis, às vezes vai ter que fazer definições, até, por exemplo, quem é que vai ser operado primeiro, né? Você chega numa emergência, você tem um paciente com TCE e você tem um paciente com um trauma abdominal. Muitas vezes as especialidades querem buscar diretamente a ação sobre aquela sua participação. E às vezes precisa de um gerente que diga, não, peraí, o que vai matar mais rápido agora é esse sangramento abdominal. Então o cirurgião abdominal vai, o cirurgião de trauma vai ter que atuar ali e depois no seguinte, na causa que vai matar, mas não imediatamente. Então, faz parte de quem trabalha na emergência saber gerenciar, organizar. Eu digo sempre, nós temos que organizar o caos. Dentro de uma sala de reanimação, eu costumo dizer o seguinte: a sala de reanimação você não pode ser ordenado por ela, você tem que ser o comandante da sala. Então você tem que comandar aquela sala e orientar tanto todos os participantes daquele movimento ali. Provavelmente você teve umas experiências que levantaram cada vez mais esse desconforto. Primeiro deve ter tido que se transformar para depois liderar os demais. Tem alguma história que foi marcante ou um conjunto de características que aconteciam na emergência que não tem como isso continuar frequentemente? Quando eu entrei nesse concurso que eu falei, eu me deparei com grandes dificuldades. Principalmente uma coisa que chamou a atenção muito, que era a abordagem das vias aéreas, Hum. né? Os profissionais, em geral, não acessavam as vias aéreas, não intubavam os pacientes, e sempre tinha, por isso que como é que eu me vinculei? Porque eu entrei como anestesista, e naquele tempo ali, toda intubação que tinha na sala de reanimação chamava o Uhum. anestesiologista, né, na fonia, anestesiologista na sala de reanimação, anestesiologista na sala de reanimação, Especialista em acesso de para via aérea. acesso e intubação em vias aéreas. E aquilo ali foi uma demanda que me chamou muita atenção. Eu disse, mas por que tem que ser assim? Por que é que tem que chamar sempre o anestesiologista se temos vários profissionais outros que, se não são capacitados, poderiam se capacitar para fazer isso, né? Então foi nesse momento dessa chamada, que eu disse, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos que. Eu acho que esse fluxo e esse gerenciamento pode melhorar, né? E aí foi quando eu fui buscar experiência, inclusive fora do país, né? Eu passei um mês em Melbourne, num grande hospital de trauma, de Alfred, que é o maior hospital de trauma lá de Melbourne. E aí a gente foi buscar o que é que acontece lá fora. Não, lá fora tem um profissional que estuda 3, 4, 5 anos para poder trabalhar nesse ambiente. Foi aí como nasceu mais profundamente a ideia de transformar a medicina de emergência numa especialidade médica, né? E as experiências, eu fico retrospectivamente, eu fico pensando, eu fiz duas residências que me deram substancial conhecimento para atuar nessa terceira, né? Então, junto à clínica médica, junto com a anestesiologia, onde a gente mexe muito com as vias aéreas, com assistência ao paciente grave.
e o conhecimento clínico das doenças, das patologias, eu acho que isso foi assim uma junção de conhecimentos para poder estar mais forte e começar a batalhar para a medicina de emergência se tornar uma especialidade. Tentando extrapolar alguns conceitos, eu vejo o seguinte, que se fala muito, né, que é uma liderança, a liderança é conquistada. Você exerceu uma certa influência para aquelas pessoas, independente de cargo, você era plantonista ali. Sim, Exerceu alguma influência, passou a ser referência naquilo porque estava disposto a ajudar e foi criando as estruturas, desde até culminar aí na sociedade brasileira, né? Então, exato. esse movimento assim de se expor deve ter trazido algum embate para o sistema, ou então com colegas, porque todo inovador, ele enfrenta objeções, enfrenta obstáculos, né? E se é nesse contexto da medicina de emergência ali para ensinar outros colegas ou qualquer âmbito da nossa vida, se a gente decide ser um dos primeiros pioneiros, vai dar algum estressezinho aí. Então, precisa ter o quê para ali enfrentar esses momentos iniciais onde você enxerga algo e os demais não? Precisa ter muita coragem, força, vontade de fazer as modificações que são necessárias. Eu sempre costumo dizer que as coisas, elas não são difíceis, né? Você diz: "Ah, isso é muito difícil". Não, as coisas em geral não são difíceis, elas são trabalhosas, né? Necessita de uma renúncia sua, necessita de uma exposição, que muitas vezes você não desejaria, mas acaba tendo que acontecer, né? Você tem que se expor aos conflitos, aos colegas que muitas vezes não entendem, porque tudo que é novo, ele é rapidamente sofre uma resistência, né? Tudo isso é em geral. Mas nós, principalmente como somos jovens nesse momento, eu acho que é a coragem, né? A vontade de saber e de se comprometer com aquilo, né? O compromisso de mudar um ambiente, ele é muito forte quando você está certo que aquelas intenções que você tem são intenções que vão melhorar para você e para o público, e para as pessoas que vão ser assistidas por aqueles profissionais. Então, nesse momento, é muito mais coragem, vontade, a certeza de que você está no caminho certo. Você, às vezes, me pergunta: você não teve algum momento de desistência? Não, eu briguei muito, mas muito, muito, muito. Bati em mesas, briguei. Eu costumo dizer que eu recebi 3.520 nãos, né? Onde você chegar, a pessoa diz: não, não pode, não, não pode. Não, mas eu quero abrir a residência, mas não pode. Mas não sei o que, não, mas não pode, mas não pode, não pode, não pode. E a gente foi empurrando na mesa, empurrando, batendo na mesa, e até que a coisa foi estabelecendo. Então, esse momento é um momento que você aprende e vem forças que você muitas vezes nem sabe de onde é, né? Talvez uma força divina, uma força de um ambiente que você, talvez na sua, até na sua infância você passou, são coisas que a gente precisa aí a psicanálise estudar muito, né? Uhum. Mas com certeza tem origens nessa vontade de fazer o melhor, né? Eu acho que o líder, o gerente, aquele que comanda alguma situação, ele está pensando a última pessoa que ele está pensando é nele. Ele está pensando em modificar o ambiente para que a maioria das pessoas tenham um impacto forte nessas inovações, nessas transformações. Esses atos, né, de coragem, todas as virtudes, coragem, fortaleza, Fortaleza. esperança, eles de fato devem ter uma influência multissistêmica ali desde a infância, como foi citado. E isso talvez seja o que a gente chame de feeling, né? Então, experiências durante a graduação médica, ou então durante o período de formação pós-graduação, no caso residência médica ou outros cursos independentes, eles vão deixando você com aquele feeling que a gente conversa no cotidiano da medicina. No entanto, o que se busca muito hoje é fazer com que esse feeling seja também baseado em dados. Então, eu vejo que essa força, essa coragem também estava pautada em algo que além do feeling, além dessas outras influências que a gente não consegue definir, você fez formação, foi para os Estados Unidos buscar e ver acontecer e precisou então apresentar essa nova perspectiva para quem ainda não tinha isso, né? Então, para convencer um público médico, se fala sempre nos dados que a gente chama de medicina baseada em evidências. Então você foi criando as estruturas científicas para justificar
as ações propostas, né? E aí, no ambiente de medicina de emergência, é necessário uma decisão rápida para que os pacientes recebam as boas intervenções que tem um momento de ouro, né? Só que há um desafio na minha cabeça aqui a ser enfrentado. Como instruir e treinar as pessoas em um tempo de ouro e ser líder naquele momento ali de intensidade, onde um médico talvez não tão comprometido com a comunidade diz assim, sai da frente que eu faço. Né? Que você deve instruir e intervir com velocidade. É um desafio, é um grande desafio para o preceptor, para o supervisor, para aquele profissional que assume um papel e um compromisso de transmitir não só o conhecimento, mas a sua experiência, que é uma coisa que a gente às vezes deixa, negligencia um pouco. A experiência vale muito, né? Eu sempre digo, aquele cara que entubou 100 vezes, ele tem mais experiência de quem não entubou duas, três, né? E esse ambiente de emergência, ele é um desafio enorme, porque você tem que estar preparado para fazer a intervenção e para ensinar a intervenção, né? Então, realmente é um desafio muito grande, né? Graças a Deus, a gente aqui no Ceará, nós temos já os nossos professores, são professores que são emergencistas, que saíram da emergência, então eles já estão dentro de um conteúdo, dentro de um gerenciamento, de um pensamento do profissional que aqui está. A grande dificuldade no início era que isso é mundial, onde aconteceu a medicina de emergência, aconteceu isso. Quando ela começa a ser uma especialidade, você vai aprender com os especialistas, né? Uhum. Não tinha um emergencista para me ensinar, né? Mas eu tinha que aprender, né? E até isso você tinha como liderança de dizer para eles, olha, vocês têm que pegar tudo que o especialista sabe, trazer para a sua realidade, para a sua especialidade, e traduzir aquilo como é que eu vou fazer na minha especialidade, né? Então realmente é um desafio, e os profissionais precisam buscar esse conhecimento. Nós estamos aqui, por isso nós temos um grupo hoje na residência de 10 profissionais, onde a gente está colocando e pressionando, né, no bom sentido, para que eles busquem todas as ferramentas necessárias. Vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vão fazer especialização. Nós estamos fazendo agora uma especialização em preceptoria médica, né, que é uma coisa que muitas vezes a gente faz de forma informal, né? O médico, em geral, ele é um professor, ele é um mestre, ele é um preceptor informal, né? Quem faz medicina sabe isso. E a gente tem que transformar isso em uma coisa mais profissional mesmo. Eu sou preceptor porque eu sei as ferramentas, eu estudei as ferramentas de como transmitir e fazer com que aquele outro profissional saiba também fazer e ter aquelas habilidades que são necessárias para salvar as pessoas. Mas realmente é um grande desafio. Eu acho que é o maior desafio agora, nesses próximos anos da medicina de emergência, é formar líderes e formar preceptores, supervisores com o pensamento do médico emergencista. Independente do ambiente que o médico está nos ouvindo aqui atua, isso aí já dá para fazer uma grande aplicação, porque liderar também é formar. Normalmente Sim, você vem com uma grande capacidade técnica, a sua liderança se coloca ali no ambiente, e essa capacidade técnica e a sua intenção em fazer isso deve ser passada para os demais. Caso contrário, a sua liderança não vai crescer, a sua influência sim, além da geração, né? Então, existe a possibilidade de um impacto intergeracional com os pequenos movimentos que você faz hoje, né? verdade. Então, imagina, daqui um, o- a especialidade se desenvolvendo, o quão impacta para você mesmo enquanto paciente, se precisar, Sim. né? Então, os médicos estão aí nos ambientes desde SAMU, imagino, até a porta de entrada de hospitais. E você visualiza o- qual o impacto que já existe hoje que você visualiza que foi um movimento da sua influência nessas lideranças que ocupam hoje esses. Você falou de Nós, preceptores, mas deve ter nós outros ambientes. começamos com a primeira residência médica no Rio Grande do Sul, fundada em 96, Hum. né, por um grande batalhador da medicina de emergência também no Brasil, que foi o Dr. Luiz Alexandre. Felizmente faleceu recentemente.
E depois fundamos aqui em Fortaleza, a segunda. E hoje, 2015 para cá, estamos completando inclusive 10 anos Uhum. de medicina de emergência oficial no Brasil. Nós temos hoje mais de 100 centros de treinamentos em todo o Brasil. Desde os grandes hospitais, AIDS, Sírio-Libanês, aos mais hospitais das cidades menores, né, do estado de São Paulo. São Paulo, capital, tem várias. Quase todas as capitais do Brasil hoje já tem uma ou duas residências de medicina de emergência. E isso está impactando, sim, trazendo para o local, nós sabemos da participação e do ouvido, de ouvir os nossos colegas, os nossos gestores, os nossos diretores, como foi importante a criação dessa especialidade e como é importante a presença desse profissional dentro de um hospital. O que falta, talvez, é uma campanha, isso também vai acontecer nos próximos anos, é para a própria população saber, né, que os hospitais têm um profissional agora que foi treinado oficialmente naquelas patologias, naquelas circunstâncias em que você pode morrer. Tem um vídeo do Fantástico, que foi feito em 2015, onde o coordenador, o representante do CFM diz isso claramente, ó, morre gente a granel. Essa fala, entre aspas, essa fala dele, morre gente a granel na emergência por falta de toda uma construção, né, desde a estrutura física ao profissional que não está capacitado para atender naquele momento. Então, esse impacto já é visto, né? Aonde tem profissionais trabalhando em medicina de emergência, nas emergências, se sabe que aquele plantão é diferente quando de outro, aonde não Uhum. são esses especialistas. A gente ouve em todo o Brasil, onde você viaja, você ouve, olha, plantão tal, hospital tal, todos os plantonistas da emergência já são emergencistas e sabem que aquele hospital trabalha diferente de muitos outros aonde ainda não acolheram esses profissionais. Então, o impacto na mortalidade vai ser mostrado nos próximos anos, com certeza. Estão estudando isso. É uma coisa também que nós vamos ter que aprofundar, que é a pesquisa. Eu acho que a medicina de emergência, uma das coisas que ela precisa para realmente se tornar substancial, né, que é a pesquisa e mostrar, como você falou muito bem na questão dos dados, mostrar dados de mortalidades, dados de internamento, né, dados de complicações, dados daquele paciente que é atendido vai e volta, aquele paciente que vai atendido e morre. Como é que a gente ouvia muito aqui no hospital? Ah, o cara passou, foi uma vez na emergência, foi duas vezes na emergência, foi três vezes na emergência, depois voltou morto. Né? Estudar esses casos, o que é que aconteceu, como é que foi, se houve diminuição nesses casos tão trágicos. Então, o impacto é visível, é visível. Né? E eu sempre digo, o crescimento da medicina de emergência nos próximos 30 anos será, assim, grande, né? Porque, como você falou, nós temos vários ambientes aonde o profissional emergencista pode ocupar. Desde o pré-hospitalar, né, onde nós sabemos, por exemplo, o SAMU. O SAMU, em geral, ele é composto por profissionais de outras áreas. São, às vezes, cirurgiões, são pessoas que estão fazendo a sua residência, enquanto faz a residência, tem um emprego, né? Alguns profissionais não, que são profissionais que se apaixonaram. Né? Tem muitos colegas que se apaixonaram, são cirurgiões que se apaixonaram pelo pré-hospitalar e vão ficar, deixaram até a cirurgia e continuam como médicos do pré-hospitalar. Esses vão se engajar dentro da sociedade, né? Tirar seus títulos de especialista para poder crescer e ter um crescimento profissional dentro da especialidade. Então, é visível esse impacto. E esse impacto, e o bom, que à medida que o tempo passa, mais profissionais, mais residências, mais emergencistas na emergência, maior será o impacto e mais visível será o impacto dessa especialidade atuante. Muito bom. Nos primeiros momentos ali da nossa carreira, a gente quer se estabelecer no mercado, a gente fala muito esses termos, né? Mas depois que você faz algumas conquistas de vida mesmo, pessoais, acredito, e aí essa é a minha questão, que outros pontos se revelam. Então, trazendo um pouquinho da questão anterior e colocando aqui missão de vida e visão de longo prazo, qual a visão que você tem hoje da emergência, podendo falar, explorar até mesmo
em décadas futuras, eventualmente que você nem esteja por aqui? É, eu lembro muito bem quando a gente fez a primeira aula de inaugural da residência de medicina de emergência, foi lá no Hospital Geral de Fortaleza. Um colega chegou e disse: eu quero ver a medicina de emergência como nos filmes americanos, né? Tem tudo organizado, tudo bonito, aquela coisa toda. Eu disse: o primeiro passo foi dado, né? Nós vamos chegar lá. E vai demorar um pouco, né? Estamos só com 10 anos, tem nem não atingiu nem a maturidade ainda, mas o caminho foi dado, os primeiros passos foram dados. E a medicina de emergência, como eu falei, tem muitos pontos a ocupar. Então tem o pré-hospitalar, tem o sistema de UPAs, tem o hospital, tem as universidades, né, porque as universidades já começaram a contratar esse pessoal, porque quem vai ensinar medicina de emergência, o acadêmico, é Uhum. o emergencista, não vai ser mais o endócrino, o cardio, o pneu, não, vai ser o especialista. Nós temos a pesquisa, nós temos os gerentes, a gerenciamento, nós temos uma dificuldade muito grande é, no gerenciamento, principalmente do sistema público, né, em geral. Imagina dentro da emergência é mais confuso ainda. Então faltam gestores para esses espaços. E aí já estão nascendo. E eu fico muito feliz porque aqui em Fortaleza a gerência da emergência das principais hospitais já são de emergencistas. Então, no HGF já é emergencista, no Hospital de Messejana já é emergencista, no Instituto Zé Frota o gerente já é emergencista. Então, eles estão ocupando esses lugares de gerenciamento e cada um no seu local vai buscar esse crescimento, né, organizacional que é necessário, que é providencial, imperativo, que a gente organize as nossas ambientes de emergência, que ainda, logicamente, são muito caóticos, muito difíceis, mas que tem uma luta aí nos próximos anos. Se você perguntar assim, e financeiramente, talvez, né? Como é que você vê? Eu acho que o médico emergencista tem muito trabalho, muito estresse pela frente, mas precisa buscar a organização, inclusive individual, né? Eu digo sempre para você, você tem que ter uma hora de exercício, você tem que ter a sua espiritualidade, você tem que ter a sua diversão, né? Tem que ter um espírito para você fugir do estresse. Não vai ter como tirar 100% do estresse de quem trabalha na emergência. Agora, o maior estresse dentro da emergência significa desconhecimento, né? O cara que fez 3 anos de medicina de emergência, uma residência, como são as nossas residências muito, realmente, muito puxadas, muito trabalhadas para que ele saia realmente um cara muito bom naquilo que ele faz. O maior estresse é o cara que não sabe, né? Uhum. Então, tirar desse estresse, aí vem o estresse do sistema todo, né? Nós temos que melhorar bastante o nosso sistema em geral das nossas emergências. O conhecimento, a liderança está associada com desfechos mais favoráveis, então, para a vida, né? Na liderança em outros contextos também. Saber o que está fazendo. No entanto, intercorrências são próprias das nossas vidas, né? O inesperado ali é esperado, digamos assim. Então, as mortes acontecem, falta de insumos talvez também seja um desafio, né? Então, como lidar com essas dificuldades nesse meio que a liderança é importante e que a decisão rápida também acontece? Você já deu alguma pista sobre o autocuidado, mas O, o que eu mais? digo sempre, quando a gente começa um ano de residência, eu digo para os residentes: vocês estão entrando, diferentemente de outras residências, vocês não estão entrando só numa residência, vocês estão entrando num projeto de formação de uma especialidade. Então, há muitas coisas que precisam melhorar dentro desses ambientes. Então, eu já digo para eles: olha, vocês vão entrar numa batalha. E a batalha é pelo conhecimento e pela modernização, pela melhoria e organização do sistema de emergência. Então, isso já traz já diz para ele o seguinte: eu estou aqui para lutar.
Eu sei que as dificuldades são enormes, né? Falta isso, falta aquilo, não tem aquilo, paga às vezes não paga, mas quem tem a vocação para esse ambiente, que é uma coisa também extremamente importante em todas as categorias, é você ter a vocação, né? Tem gente que gosta, né? Quando a gente começou lá atrás, a pessoa disse: rapaz, quem é que quer trabalhar num ambiente desse, um ambiente sujo, desorganizado, caótico, sem fluxo, bababá, bababá, babá. Mas tem uns loucos que querem, né? Tem uns loucos que quiseram. Tá aí mais de 100 residências em todo o Brasil, concorrências altíssimas lá na USP, 200 pessoas para 2, 3 vagas. Então, são pessoas que querem modificar. E eu acho que essa luta, ela é diária. Outra coisa que a gente precisa ter é muita exigência, né? Eu sei, para esse profissional, mas precisamos ter uma cabeça boa. E, inclusive, nós aqui na nossa residência, nós temos um acompanhamento psicológico, né? Nós contratamos uma equipe de psicólogos e esses psicólogos acompanham durante os 3 anos, esses meninos, porque realmente isso aí não era nem para a residência de medicina de emergência, eu acho que isso aí era obrigatório para todas as residências todas as residências médicas. Uma coisa é uma farsa muito grande que existe, que a gente fala muito da preocupação com a saúde, mas nós sabemos que o médico é o que menos cuida da sua saúde, em geral, né? E aí na nossa residência a gente começa já desde o início, é interessante, as pessoas. Eu sempre fui chamado meio maluco, né? É um doido. Pra você ter uma ideia, nós fazemos, assim que o cara entra, ele faz um exame admissional, como se fosse no emprego, faz todos os exames, faz uma consulta com o especialista, o especialista dá as orientações lá das doenças. Nós temos descobertos diabetes e tal, o cara nem sabia. E temos esse acompanhamento psicológico, que também é muito importante, porque não só na residência de emergência, mas acho que em todos e na vida era importante. E é preciso que esse cara tenha realmente uma cabeça centrada, né? Com um propósito claro, que é fazer exercer essa profissão que é linda, extraordinária. Não há nada, cartão de crédito que pague uma volta à circulação espontânea de um paciente depois de uma parada cardíaca, né? Acho que É. isso aí, você sofre quando não dá certo, mas quando dá certo é uma oxigenação arterial 100%, né? É uma alegria, um entusiasmo que realmente é o que faz, né? É a gasolina desse profissional, né? É ver que aquilo ali, pessoas que não deveriam morrer, não morreram, né? Pessoas que foram buscar ajuda no momento crucial e tiveram essa ajuda efetiva, né? Porque o que acontecia muito, e é que acontece ainda, muitas vezes a gente vai buscar essa ajuda e essa ajuda ela não é dada de forma efetiva. Eu tenho um amigo que estava de plantão lá na emergência e chegou um indivíduo com a parada cardiorrespiratória e ele foi lá. Então chegou um determinado momento em que a equipe o desestimulou para seguir com o processo de RCP. Ele não seguiu e reverteu o quadro. E eu conheci isso no batizado da filha dele, em que o indivíduo que estava na parada era um padre e fez o batizado da filha do médico. Olha aí, são Eu, casos quando, extraordinários, quando né? eu soube aquela história ali eu fiquei assim, admiradíssimo. E aí você falou, né? Não precisava morrer naquele momento. Não era o momento. E foi um encontro ali do Sensacional. espiritual, E como é isso você aí, nós pode. temos aí muitas histórias desse tipo. Eu tenho uma história muito boa de um jovem, né, que chegou, acho que, seis, não lembro mais o ano, não, 2018 teve um congresso aqui, apresentei. Foi em 2016, alguma coisa assim. Um paciente chegou jovem, daqui, estava no plantão ali no JF, só que o rapaz chegou no momento, daquele momento que não tinha como entrar na sala de reanimação, porque estava lotado, 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 lotado. Meu amigo, entre aí, não tem como você entrar aqui. E aí chegou um rapaz jovem, talvez 20, 25 anos, tinha acabado de sair da academia, caiu lá na porta, trouxeram, e o residente, rapaz, doutor, o que é que a gente faz? Não, começa a reanimação no chão aí. Começamos lá no chão, pá, então enquanto vai ali atrás, pega uma maca, traz.
demora uns 10 minutos ali, até conseguir, depois botamos na maca, depois monitorizamos tudo e tal. Esse paciente, depois de quase uma hora de reanimação, esse paciente saiu, né? E aí não sabia como é que ia se comportar neurologicamente depois, mas por grande sorte ele saiu bem, né? Ficou meio grogue alguns dias, depois foi acordando, depois foi melhorando, e esse paciente voltou à vida normal, fez faculdade, casou, e eu apresentei o caso, levei o paciente lá no congresso, né, tinha uma sessão no congresso que era assim, um dia que valeu a pena salvar uma vida, alguma coisa desse tipo, e eu levei esse caso. Então são casos assim que que dá um prazer imenso, né, ver, né, um filho, né, um marido que voltou para sua família depois de um grande esforço seu, né, de uma equipe toda ali, modificando a sua evolução natural, né? Provavelmente, se aquele paciente demorasse mais um pouco, ou se fosse para um local onde não tivesse tido uma investida forte, ele não estaria hoje contando a história, né? A vocação é que sustenta esses momentos aí mais desafiadores, aquela decisão para ou não, né? Que a vocação não é necessariamente algo passivo, você precisa de esforço para exercê-la, né? É próprio da nossa humanidade ter que utilizar sempre o esforço para ter essas conquistas aí e ser meio para essas famílias. Eu sempre digo, né? Sem suar não há evolução sem suor, né? Tem que suar para poder evoluir e melhorar. Isso. Eu vejo muito, já conheço há algum tempo, a sua preocupação com os seus liderados, digamos aí, os residentes. Você tem atividades extracurriculares, eu mesmo fui lá um dia falar sobre Isso. inteligência financeira, né? E também tem outras atividades por lá. Mais do que a educação médica dura, super técnica ali, você se importa com uma visão humana mais Sim. integrada, né? Eu acho que isso, eu acho, né, é a pergunta. Essa visão integrada do ser humano é a base das suas que repercutem em ações assim do cotidiano e qual é essa visão do humano ali que você tem? Olha, se eu pudesse dar um conselho a alguém, é, eu daria um conselho de nós voltarmos aos gregos. Incrível, eu tenho um arrependimento muito grande de não ter lido os clássicos mais cedo, né? Porque por mais conhecimento que você tenha, com mais desenvolvimento do mundo, chegamos à Lua, à internet, ao Zap, à inteligência artificial, mas quando você vai, você acaba voltando para Platão, para É. Sócrates. Rapaz, é um negócio assim, né? E eu sou assim maravilhado com aquele pessoal da Grécia, né? Você vai, quando você pensa, você tá falando em AI, mas está falando lá no Pitágoras, né? Você volta, tudo nasceu dali. Então, essa visão que eu daria, a sugestão é estude filosofia, né? Não seja professor de filosofia, não. Estude para você como pessoa, que você cresce bastante. Então, acho que isso foi uma coisa que me abriu muito a mente de ter uma visão mais humanística, né? De tudo, de todos os momentos da vida, não só na residência, mas no trabalho, na casa, na família, né? Te dá uma visão mais consciente muitas vezes do que é importante, do que não é importante, né? Estou falando aí do estoicismo, né? Então, que o estoicismo diz: se preocupe com aquilo que você pode controlar, o que você não pode controlar, deixa de lado. Então, essa visão, eu tento implementar para eles, e o que é difícil, porque quando você está nessa fase de residente, O agudo, né? você quer 100% que seja a coisa técnica. Quando você chega lá e diz que você vai ter uma aula de filosofia, é um choque, né? Alguns entendem, outros não entendem, né? Qual é a mensagem que a gente está querendo dar. Quando você chega lá com a aula de inglês, né? Que eu sou professor de inglês para falar sobre inglês médico, ou então mesmo sobre finanças médicas, ele fica assim meio chocado. Porra, eu estou na residência de medicina de emergência, mas aqui eu estou tendo uma aula aqui de finanças médicas, eu estou tendo aula com uma professora de filosofia, falando aqui sobre arte e filosofia, né? Mas é para colocar na cabeça de que nós temos que ter uma visão ampla das coisas, temos que ter a mente aberta. O cientista não pode ter uma mente fechada, né? O cientista tem que ter uma mente aberta para as novas
tanto para as novas tecnologias, mas também para conhecer aquilo que ele deixou de conhecer, que era o antigo. Que o antigo foi quem trouxe a evolução da humanidade a chegar até a IA. É. Eu não sei se foi Aristóteles que ele disse assim, só pode estudar filosofia depois dos 30, 40 anos, porque antes disso eu já perdi tempo mais aqui, os caras não assimilam, não. Mas tem que apresentar, né? Tem que Eu apresentar. fiz. A chance, eu dou a chance, né? Alguns aproveitam, outros não aproveitam. É. Eu também não brigo mais, eu também não fico mais nem com. Mas é Antiga, uma faíscazinha ali. quando você é mais jovem, você fica irado quando o cara não consegue absorver aquilo que você quer dar. Hoje não, hoje eu tenho um pensamento assim, tá aqui. Se você quiser, se não quiser, também não é o meu problema. A minha função era te apresentar isso aqui. É, mas eu acho que isso aí é próprio do líder, que quando tem acesso a algo muito bom, quer dar A pra gente galera. quer, Bora, vai, ó, isso é massa. Aí o cara exatamente, não vê. a Não, gente meu quer, amigo, isso aqui é importante. Eu já passei por isso, vai por mim. é, Daí a humildade também, de enquanto noviço na carreira, ouvir os experientes, né? Eu fiz pós-graduação em filosofia. Eu também parabéns, parabéns. passei a gostar de uns tempos pra cá e tenho estudado. Eu li recentemente a Apologia de Sócrates. Então, ele, só pra resumir aqui, né? Ele foi condenado. É. Poderia ser você, o Sócrates de hoje. Hein? Ele foi condenado por inspirar de uma forma errada os jovens a pensar diferente, coisas novas. Então, na ocasião, os gregos podiam denunciar lá a polis, né? E aí ele teria que se defender, não tinha a figura do advogado, ele teria que se defender e o livro, E ele Apologia, é a defesa dele, defesa né? dele. Então, Que é muito basicamente, interessante. muito. É praticamente a inauguração do pensamento livre. Isso aí se aplica em tudo, porque imagina você tendo que defender a especialidade de emergência, enquanto a cidade toda, entre aspas, aí a polis grega, Atenas, não visualiza e aquela defesa é pautada em argumentos da razão, totalmente extrapolável para o nosso cotidiano de hoje e tem um paralelo com a história. No seu caso, você não foi condenado igual Sócrates, porque ele foi condenado a tomar cicuta, né, um veneno, e aí morreu por isso, mas com pensamento livre. Seu caso, você suplantou com a razão argumentos contrários e estabeleceu uma nova dinâmica para a medicina de emergência junto a outras pessoas que você foi formando ao longo do tempo, né? Exato. Então, aí o paralelo aqui, porque os conhecimentos são universais, você extrapolar tudo. Essa foi a minha intenção aqui, e pegar suas histórias de liderança, aqui os ouvintes, os espectadores pudessem também extrapolar esses conceitos em suas vidas, porque as histórias de grandes líderes são inspiradoras em vários contextos. Você tem que ter, eu sempre digo, eu funcionei como gerente, né, de serviço público em várias oportunidades. E, por exemplo, no serviço público, eu penso, você tem que ser, para você ser um bom gestor público, basta só uma coisa, é amar as pessoas. Simplesmente isso. No momento em que você faz essa definição e você assume o compromisso de um cargo, é ali que você vai colocar todo o seu amor para as pessoas. Porque quando você está trabalhando exaustivamente para tornar aquela função, aquele sistema que você está comandando, para melhorar a vida das pessoas, você está dando todo o seu carinho, todo o seu amor para essas pessoas. Então, eu sempre digo, para você ser um bom gestor, a primeira coisa é amar as pessoas, é fazer com que eu suma um compromisso de que eu estou aqui e vou fazer o melhor para quem está lá aguardando as minhas orientações. Beleza. A gente segue agora pro final do episódio. Eu vou fazer uma pergunta de anamnese que o médico de emergência não consegue muito fazer, né? Mas aqui eu, enquanto prático da medicina ambulatorial, eu faço a seguinte pergunta. Tem algum tema que é importante que você quer deixar aqui registrado e eu não perguntei? Da anamnese é uma queixa, né? Mas aqui é uma informação importante, um compartilhamento importante que você não pode sair daqui sem deixar. Tem uma frase do Gandhi que diz assim: se eu pudesse deixar uma sugestão para vocês, eu deixaria que vocês amassem o mundo, etc. e tal. Uma frase que tá lá, inclusive, nas paredes lá da escola. Mas se eu pudesse deixar uma sugestão para as pessoas, é que elas buscassem reconhecer dentro de si qual é o seu propósito.
Qual é o seu propósito de vida? Busque conhecer você. Olha, nós voltamos Uhum. a Platão lá atrás, né? Busque, conhece a ti mesmo, né? Que é uma das coisas mais difíceis. O ser humano, ele é uma surpresa sempre. Você nunca conhece as pessoas têm reações variáveis, surpresas e diferentes, muitas vezes daquilo que você imagina que aquela pessoa vai ter. E hoje o mundo, ele está muito confuso, né? Muitas ideias, muitas informações, muitas deturpações, né, das informações. E eu acho que a sugestão é que você reflita muito sobre a sua vida, sobre o seu papel, sobre a sua atuação na comunidade, sua atuação na sua família, né, com seus familiares, no seu local de trabalho. Nós precisamos trazer consciência do que nós somos, para que estamos aqui e o que é que nós vamos fazer durante esse período que nós estamos aqui nessa terra. Então, é muito importante que você reflita sobre como você quer passar durante esse período que nós passaremos aqui na Terra. E o que é que você quer deixar para quando você morrer. Tem um exercício muito interessante num curso de filosofia que tem aí, que o cara manda fazer, é muito famoso. Um dos exercícios é o cara pedir para as pessoas fazer o necrológico dele. Uhum. Não sei se você já viu Sim. isso, já viu? Você pedir a alguma pessoa que não tenha muita relação com você, para a pessoa discriminar, morreu, que aí você vai botar lá, não, o Fred foi Um isso. terceiro fazer. Um Uma terceiro, esposa, por né? O exemplo. terceiro, né? Fred foi isso aí. E aí eu tenho convicção de que eu colocaria pelo menos uma coisa. Eu amei as pessoas. Uhum. E aí, final vai. Excelente. Muito obrigado, Fred. O episódio de hoje foi muito bom. Gostei demais de bater esse papo. Espero que você que acompanhou aí o episódio também tenha gostado bastante. Reflita sobre o que foi falado aqui. Volte aí alguns segundos ou minutos para algum momento que você perdeu a atenção, porque foi muito rico aqui o bate-papo de hoje. Pode ser que você não tenha pego tudo numa primeira linha, né? Deixo aqui o meu convite a que você faça parte do nosso clube, BrainMed. O QR Code para acessar esse clube está aparecendo na tela. Acesse aí. Também acompanhe tanto a nossa newsletter, que está na área de descrição do episódio, quanto as nossas redes sociais, @BrainMed, underline oficial. E agradeço ao estúdio Soul, que patrocina o BrainMed Talks, a agência Talo, que é uma das maiores referências em marketing médico no Brasil. Se você quer descobrir como sair da dependência de convênios, aumentar o número de consultas particulares, eles oferecem um diagnóstico gratuito. Basta você agendar aí através do QR Code que está aparecendo aí na tela também. Escaneie e acesse mais. Obrigado aí, Estúdio Soul, Agência Talo, por isso. E a você, acompanhe os outros episódios que você eventualmente não tenha acompanhado, os primeiros e os próximos, pois temos muito ainda a compartilhar, muitas pessoas boas, como o Dr. Fred, a trazer aqui ainda. Forte abraço, Daniel Coriolano aqui, a gente se encontra nos próximos.